E teve mais questões policiais envolvendo o futebol brasileiro. Jogador ônibus do Fortaleza foi apedrejado por torcedores do Sport depois do jogo na Copa do Nordeste. A gente tem imagens, são imagens horríveis, mas necessárias para a gente mostrar. Vamos colocar no ar aí. Aqui, ó, olha o que tá saindo sangue da minha cabeça. Pessoal, a gente tá saindo aqui do jogo na Ilha do Retiro. Olha aqui, ó, olha meu braço. Jogaram pedra no nosso... Pedra não, foi bomba, foi uma bomba. Visivelmente torcedores do esporte. Atingiram nossos jogadores. Tá sangrando. Hay que pedir ambulancia, que la policía Sacha tá aqui pida todo ambulancia que vayan al sangrado. hotel. Isso é um absurdo, isso não cabe mais no futebol brasileiro, isso não cabe mais. Estamos todos revoltados aqui. Vamos pro hotel e a gente vai chamar as ambulâncias. Pergunta pro doutor se o doutor não tem... Mas não tem condição de parar no hospital público. Bom, tá aí. As cenas são horríveis, né, Rodrigo? E é bomba, é pedra, parece que foi bomba. Essa é a situação. Foi o jogo da Copa do Nordeste lá. Os jogadores sofreram uma espécie de emboscada e foram alvejados depois do fim do jogo, numa prática meio comum, por incrível que pareça, por aqui, fora aqui também, mas por aqui mais. Mais um, né, desses casos aí. O que fazer, né? Vai punir o clube? Vai fazer o quê? O que fazer depois de um negócio como esse, que é inacreditável no futebol, em qualquer um e também no profissional? Nossa, Tirone, tem uma cena, inclusive antes de jogarem a bomba, da torcida do Sport cercando, se preparando para cercar o ônibus, porque está engarrafado, né? Já tem esse vídeo aí na internet que o motorista pegou, eles estavam já preparando uma emboscada e falando: cadê a bomba? Vamos tacar e tal, não sei o quê. Olha, eu sou adepto da punição ao CNPJ, o clube tem que ser punido por isso. Porém, esse caso não é do lado do estádio. Se fosse do lado do estádio, não tinha nem discussão. Era para ter uma punição gravíssima para o esporte, de repente até uma eliminação de competição. Só que pela nossa legislação desportiva, muitas vezes, quando acontece longe do estádio, você não tem essa possibilidade de punição, porque o STJD entende que não está ali dentro do evento esportivo e o clube não tem ingerência dentro do evento. De fato, o esporte não tem, ele não tinha como evitar, digamos assim. Mas dentro do CBJD tem uma previsão de que você responde pela torcida. Eu acho que vai ser difícil que o esporte seja punido, pelo que a gente tem de prática hoje. Mas você poderia evoluir, na minha opinião, já que está acontecendo esse tipo de emboscada fora, que o clube comece a responder por atos ali próximo do estádio, na volta de uma delegação. Enfim, a minha posição é que os clubes têm que ser punidos pelos atos da sua torcida de agressão, especialmente contra outras delegações. Já aconteceu, por exemplo, lá atrás no River Plate e Boca Juniors, embora fosse mais próximo, né? A delegação do Boca estava mais próximo do Estádio Monumental e a Conmebol puniu. Já aconteceram outros casos ali mais próximos do estádio e a gente costuma ser meio condescendente. Então, beleza, tem que ir atrás do CPF, procurar o cara, punir ele criminalmente e tal, mas eu acho que tem que ter uma punição esportiva para o clube também. Agora, nesse caso, como é longe do estádio, eu tenho dúvida se a legislação abrange isso. Mas se não abranger, eu acho que tinha que se pensar sobre isso, porque está começando a se tornar muito comum emboscada. Então, tem que começar a se pensar isso, porque senão vai começar a ter emboscada sempre, o cara some, agride o adversário e fica por isso mesmo. Pois esse é um ponto bem relevante sobre punir ou não punir clube, punir o CPF, punir quem quer que seja, e é uma decisão difícil de tomar. Acontece, Alicia, que essas coisas estão se tornando cada vez mais comuns e cada vez mais violentas, e é como se a gente fosse esgarçando essa história. Não, é um pouquinho mais, agora é um pouquinho mais, agora é bomba, agora são duas bombas, agora machucou, agora não sei o quê. Vai chegar uma hora que vai acontecer uma coisa muito mais grave, não que essa não tenha sido, é claro que é muito grave, mas vai ter uma hora que vai morrer algum jogador, como a gente já normalizou morte de torcedor, daqui a pouco vai atingir pessoas ligadas ao futebol, né, jogador, técnico, enfim, tal, e essa coisa vai esgarçando. E se não tiver uma punição um pouco mais dura, seja ela qual for, vai continuar assim. Uma hora vai acontecer, porque tá chegando cada vez mais perto de acontecer, né? Sem dúvida, Tirone. É uma sensação de que a gente não avança, né? A gente falava de pequenos avanços e aqui parece que a gente não tem avanço nenhum.
Eu me lembro em 1999, eu tinha 16 anos e eu viajei junto com a delegação do Palmeiras para a semifinal contra o River Plate, a semifinal da Libertadores na Argentina. E o ônibus que tinha torcedores que vinha atrás da delegação, o nosso ônibus foi atingido por lata de cerveja, por pedra. Dentro do estádio era saco de urina, era aquelas garrafinhas de ketchup, eram coisas assim que era uma coisa quase pitoresca, era quase como se fizesse parte da experiência de uma semifinal de Libertadores na Argentina. E aí a gente corta e vem para cá 25 anos depois e parece que piorou, né? Porque agora as bombas e as pedras estão atingindo os jogadores, né? Os torcedores parece que tudo bem, né? Morre e a gente está acostumado. E a gente vai esperar exatamente como você perguntou, vamos esperar morrer um jogador? Aí quando morrer um jogador, aí a gente, realmente, gente, não dá para jogar pedra no ônibus. Eu acho importante responsabilizar os clubes, mas eu acho muito importante que a gente olhe no detalhe para a natureza desses crimes. Assim como eu narrei a agressão sexual do Daniel Alves na Espanha, a gente precisa olhar e dizer o seguinte, um fulano, um indivíduo, um cara saiu de casa e arremessou uma pedra ou uma bomba contra um outro indivíduo. Ele cometeu uma tentativa de homicídio, ele tentou matar uma outra pessoa. Não importa que esse cara, um estava vestindo a camisa de um clube e o outro estava vestindo a camisa de outro clube. Né? São crimes que, se a gente tira eles do universo do futebol, eles são muito assustadores. Se acontecesse com um familiar nosso, por exemplo. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente aqui, porque parece que o futebol traz essa névoa, né? Essa capa de normalidade para coisas que são inaceitáveis. Eu olho essa cena eu arrepiada vendo esse vídeo todas as vezes, imaginando que uma pessoa está indo trabalhar e o seu ônibus é alvejado por bombas, né? Um cenário de guerra real, não é aquela guerra de esportiva que a gente fala normalmente. Então, eu não consigo imaginar um cenário em que essas pessoas não sejam punidas, e aí a gente precisa ter essa conversa dentro dos clubes, mas eu acho que é muito importante a gente olhar para esse crime como um crime de indivíduos contra indivíduos, uma pessoa tentando matar outra pessoa. Exatamente isso, que como disse a Alicia, em um outro ambiente, talvez ele fosse tratado de outra forma, né? Não fosse tratado como um maluco que jogou uma pedra em alguém, não, alguém que tentou matar uma outra pessoa. As imagens são muito chocantes, Rodrigo. A gente estava falando sobre esse espírito de corpo que existe entre jogadores para algumas coisas, né? No mundo do futebol para algumas coisas, como a gente acabou de falar, né? O Robinho foi lá ajudar o Daniel Alves, ajudando na indenização para ele ter uma pena reduzida. Também me chama a atenção como, nestes casos, esse espírito de corpo simplesmente inexiste. Não é o caso dos jogadores do esporte, ou outros jogadores falam assim, olha, moçada, paramos, hein? Enquanto esse negócio não for normalizar, ninguém mais joga futebol aqui no Brasil. Isso nem de longe existe, né? Cada um por si e tá tudo certo. É capaz de, se algum jogador do esporte se manifestar contra, ainda ser hostilizado pela torcida do esporte. Houve uma tentativa um pouco atrás, né, Tirone? Eu acho que foi num episódio ali com o ônibus do Flamengo, aí se ensaiou uma discussão entre os jogadores, mas aí nesse caso era a própria torcida pressionando, e aí se iniciou uma discussão que talvez o futebol brasileiro tivesse parar e tal, não sei o quê, só que foi muito insípido e logo morreu. E aí teve depois episódios muito mais graves e ninguém mais falou do assunto. Eu concordo contigo que os jogadores até agora, e aí não estou dizendo que tem essa coisa do medo, e é muito difícil você cobrar de um atleta, por exemplo, do esporte, que ele se manifeste contra e condene, porque depois ele vai ter que ficar vendo o agressor, provavelmente aí do ônibus do Fortaleza, vai estar na arquibancada no jogo seguinte e apupando ele, dizendo que ele é quinta coluna e seja lá o que for, entendeu? Então, é meio complicado nesse sentido, mas eu acho que sim, tinha que ter uma mobilização. Os jogadores já tiveram mobilizações para algumas coisas, como coisas de legislação, que podiam interferir na remuneração deles, podiam ter para esse tipo de coisa também, para tentar criar uma discussão. Existe uma discussão no Ministério, no governo federal, com a CBF, que era de criar um grupo para tentar cuidar dessa questão de violência. Só que isso aí já aconteceu algumas vezes, era com Flávio Dino, quando ele era ministro da Justiça, agora ele já está no STF, e essas coisas correm muito lentas. Assina um protocolo, passa 3 meses,
depois instala uma câmera, aí passa mais 5 meses, então eles não conseguem criar uma força-tarefa para combater esse negócio e tentar ter um mínimo de... E aí, nesse caso, a punição criminal, de fato, para começar a achar as pessoas e falar assim, olha, tá aqui, você cometeu, como a Alicia falou, tem uma tentativa de homicídio, você vai responder por isso. Até porque tem câmera da imagem da pessoa que estava presa e inclusive foi bastante corajosa, presa no engarrafamento, que filmou os caras armando, dá para ver uns 3 ou 4 ali, eles se preparando para atacar a bomba. Então, se fizer uma investigação direitinho ali, você acha quem está com essa bomba. Pois é, mais ou menos como aconteceu na final da Supercopa, que transcorreu em muita tranquilidade, mas teve um cara lá que jogou uma garrafa no ônibus do Palmeiras. Quando passou em frente o hotel onde estava o São Paulo, esse cara em 3 minutos foi preso, né? Como estava um clima, um clima de que não deveria acontecer nada, esse cara foi preso. Não sei nem o que aconteceu com ele, se ele foi julgado, o que aconteceu, mas o fato é que ele foi preso e algemado ali naquele momento. Tem gente já se manifestando aqui no nosso chat. O Davi fala: a punição aos clubes também é necessária, porque significa que eles precisam se envolver na busca pela solução. Os clubes são coniventes. E sobre isso que você falou, Rodrigo, concordo muito, é uma morosidade extrema sobre todos esses passos para se dar com relação à violência de torcida, esse tipo de violência. E eu só consigo compreender isso, Alicia, pelo fato de que ninguém sabe como lidar com isso. É muito pouca gente que entende o que é uma torcida organizada, como ela funciona por dentro. Então é muito mais fácil você falar: todas as pessoas aqui são bandidos, tem que todos serem presos, e evidentemente que não é isso, uma torcida organizada é muito mais do que isso, mas as soluções fáceis ela aparecem toda hora. Então é torcida única, vão acabar com a torcida organizada, são soluções que resolvem muito pouco, ou que não resolvem nada, né? Tanto que ontem teve um caso como esse. Por isso que eu acho importante também a gente individualizar um pouco essa discussão. A gente precisa trazer os clubes, a gente precisa trazer as torcidas organizadas, mas criminalizar as torcidas organizadas claramente não é o caminho. Não é justo, porque nem todos os membros de torcidas organizadas são criminosos, obviamente, e nem todos os criminosos são membros de torcidas organizadas. Então, da mesma forma que a polícia e a justiça brasileira, né, buscam pessoas que cometem crimes, que não estão afiliados a nenhuma organização, isso precisaria ser feito aqui, né? Existe uma necessidade de combater um problema e de sentar à mesa com clubes, com jogadores e com líderes de torcidas organizadas, sem dúvidas, porque há um problema sistêmico. Mas existe uma necessidade de punir os indivíduos responsáveis por cometer crimes. Então, é assim que a gente avança como sociedade, educando as pessoas para que os crimes não aconteçam e punindo as pessoas quando os crimes acontecem, né? Porque uma parte da razão disso acontecer desde sempre no nosso futebol e ter tido momentos terríveis nos anos 90 e a gente volta a ver momentos terríveis agora, é porque há uma sensação de impunidade, né? Aquela coisa do grupo, eu estou aqui nesse grupo, se eu cometer um crime, eu vou sair impune, porque esse grupo há de me proteger, o futebol há de me proteger, vai haver um atenuante por isso aqui ser uma disputa de futebol. Então, me parece um trabalho simples de polícia, né? É um trabalho investigativo de polícia. A gente tem a discussão, né, de cada grupo desses e como eles podem estar envolvidos, como jogadores podem se apoiar e, através de greves e de movimentos organizados, também contribuir para essa luta, mas a gente está falando de casos de polícia, que precisam, a meu ver, num primeiro momento, serem tratados assim, até para que isso sirva de exemplo e de freios para que outros indivíduos não tentem matar pessoas, né? Porque, de novo, para mim é muito claro, é isso que está acontecendo. Perfeito, é exatamente Tirone, isso. só Diga, um Rodrigo. ponto aqui. Em Pernambuco, aquele caso, vocês vão lembrar de um torcedor de Santa Cruz que tacaram uma privada e mataram um torcedor do Sport, aí isso foi em 2014, os 3 foram pegos, foram condenados por homicídio. Os 3 torcedores de Santa Cruz da época que tacaram uma privada no Arruda em um torcedor do Sport, que era um jogo contra o Paraná. Então, dá para investigar e dá para punir. Se correr atrás, faz. Já aconteceu antes.
E nesse caso, até dar publicidade a um coisa, a uma história como essa para servir como exemplo. Eu, de fato, não lembrava que esses caras tinham sido condenados e punidos e presos. Realmente não lembrava. Qual?